Olá, turma. Eu sou a professora Nádia Matos e em Gestão Escolar Práticas e Desafios eu vou tentar fazer um resumo, né, para que eu possa compilar aí as informações principais para que fique mais fácil o estudo de vocês, tá certo? Então eu vou iniciar aqui os nossos slides falando de uma gestão democrática e participativa. A gestão democrática e participativa se faz através de transparência e participação. Então, é demonstrando, né, trazendo à tona as decisões para que ela seja realmente inserida nos grupos e que esses grupos possam participar dessas decisões com os seus respectivos conceitos, com as suas opiniões, que as pessoas possam falar o que pensam, né? E também opinar pelos rumos, né, dessa gestão, tá bom? Então vamos lá. A gestão escolar democrática e participativa é um modelo de administração que envolve toda a comunidade escolar na tomada de decisões, promovendo a colaboração e a transparência, que eu falei anteriormente. Então, esse modelo ele tem que garantir a participação dos membros da comunidade escolar, como gestores, coordenadores, professores, alunos, pais, funcionários, valorizar as perspectivas individuais e as expertises, né, de cada um, perdão, desculpem, promover um ambiente mais adaptável, né, responsável às mudanças, contribuir para o desenvolvimento da cultura e a organização, né, da comunicação aberta e transparente e fazer, né, promover a qualidade do ensino, que é o carro-chefe da escola, né? A escola ela só é reconhecida quando a qualidade do ensino na escola ela é vista, né, nas estatísticas das provas, onde, né, os alunos têm um nível de aproveitamento superado, né? Então, é uma forma de empoderar a comunidade escolar, trazendo todos para a participação e promover a cidadania, né, desde cedo com os nossos alunos. Então, as metas e as ações de um plano devem, nesse caso, estar voltadas para o fortalecimento, né, dessa participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, de modo a promover um ambiente escolar propício para esse aprendizado, um ambiente de confiança, né, desenvolvendo autonomia, respeito, diversidade cultural, né, a todos os envolvidos nesse contexto. Falamos, por exemplo, aqui como exemplo, número 1, aumentar o engajamento dos alunos do Ensino Fundamental 2 em atividades extracurriculares. O exemplo citado é o ideal, pois atende a duas exigências. A primeira, busca resolver o problema da motivação dos alunos, que tem sido sério. Desde a pandemia, a gente tem muito problema relacionado a esse tipo de situação, que é motivacional. E envolve um objetivo que pode ser analisado após a execução do plano. Você pode medir a participação de alunos nas atividades antes e depois, para atender à efetividade dessas ações. Então, esse engajamento no Fundamental 2, que é o pessoal de 6º ou 9º, ele é importante. Aí vocês pensam assim, mas acontece que eu faço pedagogia e eu vou trabalhar, né, com alunos de 1º ao 5º ano ou do ensino médio, né? Mas não é bem assim não, tá? A gente, enquanto professor, e você pega uma coordenação pedagógica, porque você é um pedagogo, né? Você tem que trabalhar com todos os segmentos. Então, aqui, todos os planejamentos vão passar por essa pessoa, né, que é o pedagogo da escola. Então, você vai trabalhar com todos os segmentos, né? O Fundamental 1, você vai trabalhar com educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, você vai trabalhar com ensino médio, né? Então, você tem que ter conhecimento sobre tudo, porque você
para estar inserida no planejamento dos seus professores, que você que vai orientar, né? Você tem que conhecer a realidade. Então, partindo desse princípio, você tem que estar apto a entender o que é melhor para qualquer segmento de estudos aqui, tá certo? É a gestão democrática do ensino público prevista em lei. Então, aqui eu começo a falar sobre a Constituição Federativa do Brasil, que é a de 1988, né? E essa Constituição é que está em vigor até hoje. E aqui a gente vê que a Constituição, no artigo 206, fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gestão democrática do ensino público sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 de 96, que é a nossa LDB. E que coloca aqui, né, no artigo 3º, que o ensino será ministrado através de princípios. Seguintes princípios: gestão democrática também do ensino público, na forma da lei, da legislação e do sistema de ensino. Então, vocês veem como é que fica fechada a situação, né? Entra a Constituição Federativa do Brasil em conjunto com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tudo em vigor hoje. Tanto a Constituição de 1988 como a LDB 9.394 de 96. Então, existe ali a coerência, né, entre as leis, entre os documentos que legalizam a educação brasileira. A Constituição Federativa do Brasil, de 1988, estabelece princípios para a educação brasileira, entre elas, né, obrigatoriedade da educação básica, a gratuidade, a liberdade, a igualdade e a gestão democrática. Tá certo? Por que gestão democrática? A área de humanas, como eu falei para vocês, né? Você tem a área pedagógica, você trabalha com administrativo, com a questão dos conflitos, você trabalha com a merenda, você trabalha com o dinheiro público, a verba pública, você trabalha com a insatisfação das pessoas, porque é assim que é. Sabe? Então, enquanto diretora, que eu já fui de 3 escolas públicas municipais do município, né? Municipais do Rio de Janeiro, nós trabalhamos com vários segmentos. Então, o diretor ele tem que trabalhar com os pais, com os filhos, que são nossos alunos, com os professores, com os funcionários, né? E com a própria coordenadoria de educação, que passa a ordem diretamente para o diretor. Então, você tem uma gama de trabalho muito grande, que ali conta o quê? Conta o desempenho dos seus alunos, conta a aprendizagem dos seus alunos, que é o carro-chefe, é a parte, a organização pedagógica da escola. E dentro dessa proposta, você tem também o desempenho dos seus professores. Você tem o desempenho dos seus professores. Você tem professor que diz assim: eu não vou fazer o diário. Como assim? Como assim que você não vai preencher o diário? Mas isso aí é documento. Nas obrigações dos professores, uma delas é registrar, né? Na obrigatoriedade do serviço, né, da pauta dos professores, uma delas é essa. Pela LDB vocês podem ver, porque nós professores, nós temos que começar a planejar, né? Nós vamos ministrar as aulas, nós temos que avaliar, o aluno tem direito à recuperação e nós temos o dever de deixar toda a documentação do aluno na escola. E essa documentação fica registrada no diário de classe. Ainda temos diário de papel. Daqui a pouco vai ser só online, né? Mas mesmo assim, você tem que deixar tudo registrado. Aí, então, o professor diz que ele não quer fazer o diário. Quando é online, é porque ele está sem internet em casa, o computador dele pifou. E quando é de papel, é porque ele não quer fazer, porque dá muito trabalho, que é muita gente, porque não dá tempo e não sei o quê. Então, nós não podemos trabalhar com esse tipo de profissional. Então,
Você, professor, é gestor da sua sala de aula. Então, você, enquanto gestor da sua sala de aula, você vai precisar planejar, dar sequência lógica para suas aulas através de planejamento e não de improviso, participar das reuniões de conselho de classe, ministrar suas aulas, fazer seus instrumentos avaliativos, que não é não é só prova que avalia, e você também tem que registrar o desempenho e a frequência dos seus alunos. Então, se você, professor, achar que você não pode trabalhar assim, então a organização pedagógica da escola está numa situação difícil, né? Então, você vai poder ser chamado a atenção por esse gestor. O professor tem que entender isso, né? Então, existe a necessidade de articular os saberes, os anseios, né? A gente ter uma disciplina, a disciplina de trabalho. Se você não tiver disciplina, você também não pode impor disciplina aos seus alunos. Você não pode dizer para o seu aluno que você quer o seu trabalho na data marcada, se você mesmo não apresenta o seu trabalho pedagógico na data marcada. Não é assim? Então, o diretor, ele tem a função de exercer a liderança. Essa liderança é transformadora, né? E é focada em objetivos bem definidos. Desenvolver um ambiente colaborativo de corresponsabilidade. Então, o professor tem que fazer a sua parte, cada um vai fazer a sua. Aqui, o coordenador pedagógico é o principal mediador entre o currículo e o planejamento para professores, pais e responsáveis. Então, precisa gerar essa comunicação entre a gestão, os professores e as famílias, além desse planejamento, para possibilitar a interdisciplinaridade de conteúdos na grade curricular, oferecendo condições que viabilizem o trabalho dos professores. Então, tá. O que a gente imagina que esse coordenador pedagógico, que faz parte da gestão, ele é um gestor também, né? Ele tá fazendo a gestão da coordenação, né, pedagógica. Então, o que a gente imagina, como que ele pode possibilitar essa interdisciplinaridade? Através da criação de projetos, né, que possa envolver várias disciplinas dentro do mesmo projeto, dentro do mesmo contexto. Então, vamos lá. O que nós temos durante um ano assim que assim marca muito assim dentro da escola? O que a gente pode dizer? Nós temos geralmente exposições do meio ambiente, mostrando experiências, né? Feiras tecnológicas. Nós temos também o período da consciência negra, né? Que a gente vem mostrar aí a valorização da cultura negra, geralmente dentro da escola, através de projetos e tudo isso. Então, assim, e dentre outros, né? Que nós temos muitas atividades na escola. Então, esses projetos, eles têm que ser interdisciplinar. Então, não é um professor só o professor, por exemplo, de língua, de história, que vai falar de consciência negra. Não, não. Isso aí envolve muita coisa, envolve geografia, envolve história, envolve língua portuguesa, né? Envolve a própria matemática na culinária dessa cultura, nessa valorização. Então, esse trabalho é interdisciplinar, mas os professores precisam estar engajados, porque se eles não estiverem engajados, realmente não vai ser interdisciplinar, vai ser uma coisa fragmentada. Cada um faz o seu e acabou. Então, a gestão do coordenador pedagógico aqui tem que ser uma gestão que vai ajustar, né, essa possibilidade, já deixando claro aos professores, né, que esse engajamento aí é fundamental para o sucesso, né, do projeto, que deverá ser interdisciplinar. Tá certo? Gestão aqui pedagógica faz análise também dos resultados educacionais, abrange processos e práticas de gestão para a melhoria dos resultados e desempenho. Quadros estatísticos. Tá? Então, a gestão pedagógica faz o quadro estatístico com as médias, né, bimestrais dos alunos por disciplina. Além do que, para tentar alcançar uma melhoria, né? Porque quando fica
abaixo da média já é preocupante. Então, essa gestão pedagógica, ela vê o rendimento, frequência, né, proficiência dos estudantes e os indicadores, né, que são os resultados dessas análises, se está alcançando os níveis de desempenho satisfatório, né, se a avaliação e a melhoria contínua do projeto da escola, se está havendo transparência nos resultados, se está identificando o nível de satisfação da comunidade escolar com o trabalho da sua escola. Então, esses índices aí são assim, ó, relógio, né? São assim, marcam o sucesso ou o insucesso da escola. E falar em sucesso ou insucesso, eu quero dizer ainda da necessidade que a escola hoje tem de trabalhar com as mídias sociais e mostrar os seus projetos, mostrar os trabalhos que têm sido desenvolvidos nessa escola. Aí você pensa assim, professora, mas a gente não está falando de uma escola, de uma gestão de uma escola pública. Eu estou falando da gestão de escola pública e particular. Por quê? Porque o gestor, o diretor da escola pública, ele tem que mostrar o sucesso da sua escola, para que também ele tenha matrícula de alunos que vejam nas redes sociais, né, os trabalhos, os projetos, enfim, tantas coisas que a escola promove, né, no intuito do crescimento, né, do crescimento do conhecimento. Mas que as pessoas vejam que essa escola, ela tem projetos, né, tanto a escola pública quanto a particular, porque todos os dois polos hoje precisam de alunos, porque a escola pública ninguém paga, mas se não tiver aluno, ela fecha a turma, e o professor também não vai poder trabalhar. Tem que ir para outra casa, para outra escola. E a escola particular, porque ela necessita da mensalidade para alimentar, né, essa instituição. Então, ambos precisam de alunos. E os alunos precisam ver, os pais precisam ver como que a escola procede, né? O que a escola propõe, né? Tem um diferencial? Então, aqui, oportunizar condições para os estudantes, famílias e demais integrantes da comunidade participarem do cotidiano escolar nas suas variadas e múltiplas dimensões. É atribuição de gestão escolar considerada eficiente. Então, o caminho que abre as portas para a constituição de um ambiente escolar democrático e inclusivo passa necessariamente pelo exercício da reflexão e do planejamento. Então, assim, as equipes gestoras, elas assim conseguem identificar seus avanços, né, e as suas fragilidades. Então, esses processos de ensino, eles trazem à comunidade trazem para a comunidade uma educação de qualidade, que é o que todos esperam. Os pais, né, os alunos, os responsáveis, os próprios professores, a gestão, né, os funcionários, que a gente espera que o nosso aluno tenha capacidades, né? E isso é muito importante. Então, vamos lá. A gestão pedagógica ainda é um planejamento de ações pedagógicas que abrange processos e práticas de gestão de trabalho pedagógico. Então, orientado, né, para o sucesso da aprendizagem desse aluno em consonância com o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. E o Projeto Político Pedagógico, ele deve ser atualizado pelo menos a cada 2 anos. E isso daí é reunião, isso daí como é que eu digo? É a transparência, é o convite aos pais, é o convite à escola, à comunidade escolar como um todo, de participar da construção do projeto político-pedagógico. Porque em suas etapas ele fala sobre tudo, sobre a filosofia da escola, sobre o perfil das turmas, dos professores, dos alunos, fala sobre avaliação, fala sobre os projetos interdisciplinares, fala de tudo. Então, a construção ou como é que eu vou dizer? A adaptação dele, né? Porque muitas vezes ele tem que ser remanejado, ele tem que ser modificado, porque alguma coisa muda e o
projeto político-pedagógico também tem que ser atualizado, né? Então, se destacam aí, como indicadores de qualidade, a atualização periódica da proposta curricular, o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, desenvolvimento da inovação pedagógica e de políticas de inclusão com equidade, né? É trazer a diversidade, né, para a escola sem preconceito, sem discriminação. Porque a lei, né, 9.394 de 96 fala da inclusão. Fala não, ela determina. E esse gestor, ele tem que entender que é isso que tem que ser. E é problema sério. O aluno que tem qualquer tipo de patologia, seja de baixa visão, seja de deficiência, seja de qualquer tipo de situação de saúde, ele tem direitos. E direitos terão que ser respeitados. Então, esse planejamento da prática pedagógica e organização do espaço, do tempo escolar, em sua rotina, precisa de acompanhamento, né? Conforme diz o Libânio, né, é um grande educador brasileiro, o caráter pedagógico da ação educativa consiste precisamente na formulação de objetivos sociopolíticos e educativos e na criação de formas de viabilização organizativa e metodológica da educação, como a seleção e organização de conteúdos e metodologias, né, de ensino, organização do trabalho escolar, tendo em vista dar uma direção consciente e planejada para o processo educacional. Pois bem, quando eu falo em alunos incluídos, eu falo também nos nossos alunos que têm uma escolha de gênero. Eu falo também dos nossos alunos que já chegaram para nós hoje mudando de nome, por exemplo, porque já escolheu um outro sexo para si. Então, hoje você tem alunos na sua escola que eles têm um nome, né? Eles têm um nome que eles escolheram e tem o nome da certidão. E isso daí é uma coisa que também tem que ser visto com os pais, né? Nós temos os alunos que têm um direito, né? Nascem do sexo masculino, mas eles têm direito a mudar, fazer suas escolhas, inclusive usando saias, usando roupas femininas dentro da escola. Nós também entendemos isso. Então, isso é diversidade. O nome disso é diversidade. O nome disso é inclusão, né? E esses alunos também serão incluídos como todos os outros e serão também nós, com a nossa empatia, não vamos discriminar ninguém, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma de viver, tem a sua cultura, tem tem as suas escolhas e também podem ter também as suas deficiências, tá certo? A gestão participativa, que fala dos processos coletivos, de ações coletivas, abrange práticas que corresponde a um princípio de uma gestão democrática do ensino público, né? E que fala do compromisso das pessoas, que são estudantes, profissionais e pais. E falam ainda, né, dos destaques dos indicadores de qualidade da participação dos estudantes nos grêmios, né? Porque os grêmios também têm a sua participação dentro dessa gestão, o grêmio escolar, né, a participação dos pais e de toda a equipe, trazendo um clima de organização, desenvolvimento profissional contínuo e prática de avaliação de desempenho. Aqui eu quero ainda falar sobre a necessidade da formação continuada do professor, que também faz parte dessa organização da gestão. Então, a gente sabe que as redes estaduais e municipais, que eles não organizam cursos de pós-graduação para nós assim com muita facilidade. Não, é muito difícil e não deixam que muitas vezes a gente não pode se ausentar do trabalho para estudar. Mas existem encontros, existem simpósios, existem palestras, muitas, e é esse tipo de formação continuada que a gente recebe, tá?
e que a gente também não deve negar de se participar. A gente tem que fazer parte também de todas essas reuniões. Por quê? Porque é um enriquecimento. Ouvindo outros educadores, ouvindo outras práticas, ouvindo outros exemplos, ouvindo outras experiências. Então, nós também não temos que nos negar, porque depois a gente diz assim, porque não oferece uma oficina, não oferece uma palestra, quando oferece o professor não ir, também não é coerente. A gestão de infraestrutura, a administração de serviços e recursos que abrange processo de apoio, recurso físico, financeiro, infraestrutura e o desenvolvimento da escola. Então, se destaca aí pela organização de registros escolares, as instalações, equipamentos, o patrimônio público, o prédio, a interação escolar, a captação, a aplicação de recurso didático e financeiro. Será que tem lá um retroprojetor para o professor trabalhar? Será que o retroprojetor está estragado? Será que só tem um para 15 professores? Como é que a gente faz isso aí? Será que tem internet? Será que a gente consegue chegar na escola e acessar a tecnologia, a internet, para que a gente possa seguir um planejamento de uma aula através de um filme, através de um documentário, através de um vídeo? Não sabemos, né? Então, isso aí faz parte dessa boa gestão de infraestrutura aqui. O que são as competências? No atual contexto, são repertórios de comportamentos que algumas pessoas denominam melhor que as outras e faz eficaz a determinada situação, e podemos chamá-las, designá-las de SHAI, tá? Então, essa reunião de conhecimentos C, habilidades H, atitudes A e interesse I. Por isso que é SHAI. E essa ação diferenciam umas pessoas das outras. Então, que ações são essas? Uma visão sistêmica, uma orientação para o resultado, planejamento, gestão de processo, criatividade, inovação, trabalho em equipe, relacionamentos bons, comunicação, negociação, gestão de informação, ética e qualidade de vida e responsabilidade social e ambiental. Tá certo? Tudo isso faz parte da nossa gestão de competências para quem está na direção das escolas. Então, a importância do projeto político-pedagógico e do regimento, que falamos ainda há pouco, realmente a importância do PPP está de fato, ele passa a ser uma direção, um rumo para as ações da escola. E é uma ação intencional que deve ser definida coletivamente, com consequente compromisso de todas essas pessoas envolvidas. Aqui, mais uma vez, a gente vai colocar aqui as partes mais importantes do projeto político-pedagógico. Ele define diretrizes, metas e métodos para atingir objetivos, busca a universalização da qualidade da aprendizagem de todos, que eu estou falando dos alunos incluídos, eu estou falando nos meus alunos negros, índios, pardos, enfim, todos que tenham mudança de gênero, tudo isso. Então, considera a igualdade dos sujeitos, que é isso que eu estou falando aqui agora, a construção coletiva e tem objetivos de direcionar suas ações, diagnosticar as necessidades da instituição e analisar e compreender os processos da construção do saber. Tá certo? Então, aqui eu quero citar o nosso querido Paulo Freire, como não poderia deixar de ser, o homem é sujeito de sua própria educação. Toda ação educativa deverá promover o próprio indivíduo. Então, ser sujeito é participar e fazer parte das ações. E é isso que a escola e a legislação anseiam ao implementar a gestão escolar. Por isso que não é um trabalho fácil, mas exige comprometimento e ações concretas por parte de todos os envolvidos. Garantido a tão desejada educação de qualidade por parte de todos. Então, meus queridos, é isso.
que eu gostaria, é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Uma gestão não se faz sozinha. Os professores, os pais e os alunos precisam participar, mas precisam participar com honestidade. Não é participar para falar mal de ninguém, é para ajudar, é para construir, é para estar junto, é para fazer um trabalho coletivo. Então, se alguma coisa não vai bem, a gente deve sim, deve falar, a gente deve procurar melhorar, mas a gente deve compreender também que existe ali uma carga muito grande em cima desses diretores, tá certo? E que a gente precisa trabalhar em equipe, né? Então, a minha mensagem é essa para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, né? E que vocês possam ter tido uma melhor compreensão aí do que é uma gestão, porque parece que é muito glamour, né, ser diretor de escola, mas não é. Mas não é. É muita responsabilidade e precisa ter muito comprometimento com a sociedade como um todo, né? Não só a comunidade escolar, né, que são os que estão próximos, mas com a sociedade como um todo, porque nós estamos formando cidadãos, tá certo? Então, fica aqui o meu grande beijo para vocês e até a próxima.